Bom dia a todos, bem-vindos a mais um episódio do Ginecologicamente Falando. Meu nome é Felipe e o nosso tema de hoje é algo frequentemente discutido nos consultórios de ginecologia, muitas vezes desconhecido pelas pacientes ou sendo algo muito difundido ou abordado pela população em geral, a dor pélvica crônica, que é um assunto que às vezes não é muito discutido fora dos consultórios. E para discorrer sobre o assunto conosco hoje, a gente convidou um super especialista, o Dr. Alberto Santos, médico formado na Universidade Católica de Pelotas e especialista em gineco-obstetrícia pela nossa Federal de Pelotas, e também pós-graduado em videocirurgia ginecológica pela Fiocruz, no Rio. Tem pós-graduação em pós-master em Ciências da Longevidade Humana pela Sobraf e também é mestre em Educação para a Saúde na Escola Superior de Saúde de Viseu, em Portugal. Professor de ginecologia na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas e também professor titular de gineco-obstetrícia na curso de medicina do SESMAC. E além de tudo isso, ele também é fundador do Instituto Alberto Santos, Saúde da Mulher e Longevidade, e sócio fundador da Clínica Vitale, um núcleo de medicina integrada. Bom dia, doutor Alberto. Tudo bem com o senhor? Como é que está? Bom dia, Felipe. É um grande prazer estar aqui com vocês. Tenho um carinho imenso pelas duas instituições de Pelotas, tanto a católica quanto a nossa federal. E tenho muito orgulho de ser egresso das duas e ter também tido a honra de trabalhar nas duas instituições. Tenho um carinho muito grande e hoje está sendo um dia muito especial para mim em poder contribuir um pouco com o nosso conhecimento para o podcast Ginecologicamente Falando. Ótimo, coisa boa. É sempre muito bom, né, quando a gente tem essa oportunidade dos profissionais voltarem, né, continuarem contribuindo com a instituição, mesmo anos depois de terem se formado, né, doutor? Isso é verdade, querido. É muito bom. Mas que coisa boa, então. Eu já vou começar aqui com as nossas perguntas, então. A nossa primeira pergunta de hoje, doutor Alberto, é, afinal, como é que a gente poderia deixar mais claro para as pacientes entender o que é a dor pélvica crônica nas mulheres? Bem, Felipe, a dor pélvica crônica é algo muito frequente nas mulheres, mas muitas vezes é deixado passar por questões culturais. Mas o conceito básico para que se possa entender o que é uma dor pélvica crônica é aquela dor que se origina na pelve, que tem como foco realmente a pelve, ali do ponto da cicatriz umbilical até o períneo, que é de 6 ou mais meses de persistência. E essa dor, ela já é classificada já como dor pélvica crônica, mas ela pode ir um pouquinho mais além e se tornar o que nós chamamos de síndrome de dor pélvica crônica. A síndrome de dor pélvica crônica é quando ela sai ali das fronteiras apenas da sintomatologia da dor e começa a ter um prejuízo psicológico, um prejuízo social e familiar. Ou seja, quando essa dor já começa a interferir nas suas atividades domésticas, as suas atividades laborais e até mesmo na sua saúde mental, essa dor pélvica crônica, ela muda a sua nomenclatura para síndrome de dor pélvica crônica. Uhum, perfeito, entendi. E aproveitando que a gente fala, né, num parâmetro mais do Brasil, um quadro mais brasileiro, a gente tem alguma ideia de quantas mulheres são afetadas por dor pélvica crônica aqui no país? Olha, Felipe, é difícil a gente quantificar com números tão exatos, tá? Porque, como eu falei, o fator cultural ainda é um entrave muito grande. Recém estamos empoderando as mulheres a entender que ela não tem que sofrer de dor. Ainda é dito muitos para as mulheres que quando elas começam a ter esse tipo de dor, vai passar depois que casar, depois que ter seu filho vai passar, é normal sentir dor a mulher. Então essas falas, culturalmente falando, impossibilitaram da gente fazer uma estatística mais verdadeira. No entanto, nós temos números já muito bem consolidados que podem nos nortear para chegar a resposta dessa sua pergunta. Uma delas é que de cada 10% das mulheres que procuram um ginecologista, essas mulheres têm dor pélvica crônica. E é isso que faz ela buscar. Mas o importante entender disso é que muitas vezes é tardiamente essa busca por quebrar esses paradigmas realmente pela sintomatologia, e não porque ela entendeu que aquilo não seja normal, e sim pela intensidade da dor. Um outro dado importante que eu acho que é muito relevante para nós, médicos e até mesmo os pacientes entenderem, que 40% das laparoscopias são realizadas porque a mulher se queixa
e tem essa sintomatologia de dor pélvica crônica. E entre 10% e 15% ocorre essa sintomatologia em mulheres que foram submetidas às esterectomias numa tentativa de cura. Então, a gente tem muito pouco ainda esses dados, mas esses dados, pelo menos esses, que são poucos, são muito consistentes. Qual que seria o motivo, né, desse principal sintoma, que seria a dor, o desconforto? Se teria alguma causa mais frequente para isso, já estabelecida? Bem, ao passar dos anos, Felipe, se teve como base a teoria cartesiana da dor, que era uma teoria onde era um processo grande, inflamatório, causador, que estimulava a intensidade da dor. O processo era pequeno, inflamatório, a dor é pequena. A dor é grande, o processo inflamatório é grande, a dor é grande. Isso caiu. Hoje a gente não se fala mais no processo cartesiano da dor, mas sim o portal da dor. Existe hoje uma fala bem interessante, que é um pouco mais complexo, é muito especializada essa fala, mas é importante a gente entender que o portal da dor não importa o tamanho da lesão. O que importa é a constância do estímulo. E que muitas vezes essa dor teve um estímulo tão constante que levou o foco da dor, ou seja, a causa da dor, deixar se tornar uma coisa secundária e a dor em si, propriamente dito, se tornou o diagnóstico. Mas as principais causas têm muitos fatores. Os fatores ginecológicos, fatores urológicos, fatores osteomusculares. Dentro dos principais, que eu posso dizer, nós temos primeiro a dismenorreia primária, as cervicites, as vaginoses provocam muita dor, a endometrite. E quando falo em endometrite, eu tenho que pensar também em alterações anatômicas também, como, por exemplo, cicatrizes de cesarianas, que são chamadas ali istimoceles, que provoca muita dor após um determinado período do pós-parto, crônico, crônico. E aí é feito vários exames e não acha. Adenomiose, leiomiomatose, a famigerada endometriose, e assim vai. Dentro do mundo ginecológico existe uma vasta causa de dor pélvica crônica. Mas eu posso também ter que sair do âmbito da ginecologia e ir para o âmbito da urologia. Aí eu vou ter que fazer investigação no sistema urinário, pensando em litíases, infecções urinárias de repetição, parasitológicos de urina que as pessoas acabam não pedindo na avaliação. É muito comum na investigação da dor pélvica crônica, a gente ter uma negativa dos laboratórios perguntando que se não se enganou, porque a gente pediu ali um exame parasitológico de urina, mas tem que ser solicitado. E assim da bexiga dolorosa, o gastrointestinal, diverticulites, como, por exemplo, as doenças inflamatórias intestinal e por aí vai. Resistência ao glúten, à lactose, tudo isso leva também a quadros de dor pélvica crônica. E também as patologias osteomusculares, sem deixar de falar no fator psíquico, tá? Doenças que fazem com que alterem o psíquico da paciente. Então, o que acontece? Essas pacientes muitas vezes foram submetidas a situações constrangedoras, castrações, e que aí elas começam uma vida sexual, por exemplo, sem nenhuma instrução adequada, e ela acaba fazendo vaginismo. Isso é uma causa muito comum de dor pélvica crônica, e ela não sabe dizer. É tanto que é importante que, das pacientes que têm dor pélvica crônica, 90% delas têm dispareunia. Mas muitas vezes não é uma dispareunia. Para quem não sabe o que é dispareunia, é a dor para ter relação sexual. Então, muitas dessas pacientes, elas acham que é normal, ainda acham que é normal. Mas por quê? Veio de algum trauma passado. Abusos sexuais, castrações, ponto de vista social, e por aí vai. Depressão também causa muita, e são as desordens psicológicas, né? É o que nós chamamos de desordens psicológicas, e até mesmo fatores anatômicos associados a funções psicológicas, disfunções psicológicas. Aproveitando que a gente já discutiu esse panorama, né, essa pluralidade de características diferentes que a dor pélvica crônica pode apresentar,
querendo mais deixar uma pegada mais prática, assim, porque afinal, uma mulher com dor pélvica crônica tem a vida muito afetada pelos sintomas, né? A qualidade de vida dela, a Sim. dor vira uma própria doença, vira uma síndrome, e ela acaba indo de consultório em consultório, diferentes especialistas, às vezes carregando vários exames, bulas de remédio, caixas. Deve ser realmente um grande desafio, né, atender essas pacientes, né, doutor Roberto? Principalmente para saber por onde começar, onde a gente começa a abordagem, como abordar isso, né, no consultório. Isso é verdade, Felipe. É um dado muito importante que eu vou falar agora, porque nós temos que alertar a população feminina, porque senão ela vai ser alvo, por exemplo, de uma exclusão das suas atividades. Um dado bem importante que é o quê? As mulheres que sofrem de dor pélvica crônica, Felipe, ela tem ali aproximadamente em torno de 25 a 26% ela faltar 1 ou 2 dias de trabalho, por exemplo, no período menstrual, quando eu tenho uma dor pélvica crônica relacionado à dismenorreia, isso é um dado. Tá? Essas pacientes, ao longo de um ano, ela pode dar um prejuízo corporativo de até 30 dias. Para um empresário, isso não é bom. Só que a culpa não é dessa mulher, porque, como eu estou falando para ti, as mulheres elas foram treinadas a suportarem as dores, mas chega um momento que ela não suporta. O que acontece? Ela leva anos e anos a fio, e aí chega um limite que não suporta mais essa dor. Essa dor ela se torna literalmente uma causa muito maior do que a origem dela, e ela acaba começando a fazer um absenteísmo muito grande nas suas atividades, ou seja, faltar muito emprego, faltar muito as suas aulas, as suas atividades acadêmicas, ou seja, ela começa a se tornar uma pessoa que não é de bom convívio no trabalho, de bom convívio na família, de bom convívio com o social como um todo. E ela começa a ter um aumento de chance de separações, divórcios, aumento de chances de acidentes de trânsito, aumentos de chances de consumo de drogas ilícitas, de substâncias de fácil acesso, como analgésicos, que não deveriam ser vendidos, ao meu ponto de vista, como são vendidos. E aí ela tem acesso e acaba piorando esse processo da dor, porque existe um fator disbiótico muito grande relacionado ao intestino feminino que piora quando você consome em excesso esses analgésicos sem fazer as devidas correções da flora intestinal. Aumenta em muito o processo de dor pélvica crônica. Isso é um capítulo à parte, sabe, Felipe, quando eu falo sobre a disbiose, porque falar de dor pélvica crônica e não corrigir disbiose é mesmo que nada hoje em dia. Foi passado muito tempo por cima dessa seara, que é a questão da disbiose, achava que não era, mas hoje, em todos os eventos científicos, em todos os eventos sobre a dor pélvica crônica, tem como abordagem a disbiose, tem como abordagem o profissional de fisioterapia, que é importantíssimo. Pensando um pouco nessa questão do consultório, né? A partir do momento que aparece para ti uma paciente, né, uma mulher que tem essa suspeita de uma dor pélvica crônica, qual que seria o teu primeiro passo no consultório, doutor Alberto? A princípio, coletar uma história, um exame físico detalhado seria o inicial e depois partir para exames? Essa é uma das falas que os meus alunos eu considero uma das mais importantes. A dor pélvica crônica é algo clínico, literal. Não espere que os exames laboratoriais irão literalmente dar para você o diagnóstico. O médico que está atendendo essa paciente tem que ter realmente um treinamento muito bom relacionado à dor pélvica crônica. Ele não pode ficar na dependência de uma consulta de 15, 20 minutos. Uma consulta média de uma paciente com queixas de dor pélvica crônica leva de 60 a 90 minutos. Abaixo disso, pode ter certeza que vai ter muito viés, vai ter muitas falhas. Então, você tem que fazer uma anamnese muito exaustiva, literalmente. Você pegar detalhes da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir. Qual é o intervalo das refeições? Qual é o tipo de alimento que ela costuma consumir? O tipo de atividade? Por exemplo, agora, na moda do CrossFit, nada contra o CrossFit, mas tem vários estudos relacionados ao CrossFit
E se você não tiver um preparo adequado, você vai aumentar as lesões perineais. Lesões perineais essas que são uma das principais causas de dor pélvica crônica, porque ela leva muito a prolapso urogenital, o CrossFit, quando é feito por pessoas que não são qualificadas para esse tipo de atividade. Por isso que toda vez que você vai fazer uma atividade física, você tem que fazer uma avaliação médica adequada. E não só ver os seus níveis pressóricos, ver se você está bem do coração, porque querendo ou não, o assoalho pélvico é quem suporta toda a carga do tronco. É tudo isso que nós temos que observar. Então, a gente vai ter que fazer realmente uma avaliação muito, muito aprofundada da clínica dessa paciente para poder nortear os exames complementares. Os exames complementares. Aí vem uma outra gama de exames que nós temos que lançar mão. São muitos exames, Felipe? São muitos exames, mas também tem muitos exames desnecessários que vão piorar mais a nossa situação, como um ultrassom simples. É sempre a porta de entrada para todo ginecologista pedir um ultrassom, isso é fato. Mas um olhar de dor pélvica crônica, você já vai pedir um ultrassom mais específico, como, por exemplo, se eu tenho hoje, após o exame físico, uma tendência para dar um diagnóstico, por exemplo, de endometriose, e eu pedir um ultrassom pélvico transvaginal, e mais nada, vai vir em mais de 80% um falso negativo. E aí essa paciente vai para casa com uma informação que não seria a verdadeira, e ela começa a fazer um tratamento inadequado. O ideal seria fazer um mapeamento pélvico, que é através de um ultrassom, é um mapeamento pélvico para a endometriose com preparo intestinal, que, por sinal, hoje é o padrão ouro para diagnóstico por imagem de endometriose, não mais a ressonância. Mas a ressonância, a gente pede mais, no caso, uma ressonância pélvica com contraste, com mais frequência, porque muitas vezes é um exame menos invasivo, é um exame que o plano de saúde cobre, e ele dá para ver adenomiose e endometriose em casos um pouquinho mais exacerbados. As endometrioses superficiais não são tão bem visualizadas. Mas se não for endometriose, for algo do ponto de vista disbiótico, por exemplo, pessoas que consomem altos níveis de carboidratos, altos níveis de glúten como um todo, de lactose, que provoca essa disbiose, provoca a distensão abdominal. Você imagina o abdômen como um elástico. Se o abdômen ele distende para frente, ele vai puxar as costas. E aí você começa a sentir dor na região lombosacra, dor irradiando para períneo, e aí começa. Mas ninguém se liga que tem que investigar o fator nutricional. Então, dentro de uma consulta ginecológica para dor pélvica crônica, o mais importante é a consulta clínica, literalmente, a anamnese. Os exames complementares são ótimos, vai nos nortear bastante, mas se você não tiver todos os detalhes dessa entrevista com essa paciente, não vai te ajudar, não, porque os exames não são nada específicos, tá? Eles são realmente dependentes de um olhar mais treinado do médico que está atuando ali com essa paciente. Pensando isso no consultório, né, a partir do momento que, fiz a minha anamnese completa, fiz o meu exame físico completo, né, abordei a paciente por inteiro, e nesse caso eu vou partir ali, né, para os exames laboratoriais, exames de imagem. Tem alguma ordem que eu deveria pedi-lo assim de menor para maior complexidade, ou se eu posso ir direto, por exemplo, para esse ultrassom com preparo intestinal, se eu tiver uma suspeita muito forte? A parte interessante de ser mais velho é que você vai pegando a evolução dos protocolos. Eu fui de uma época que em pacientes com dor pélvica crônica você já indicava a laparoscopia, tanto que eu fui fazer os treinamentos no Rio e a gente sai com um viés que hoje eu não peco mais. Hoje, vou começar de ordem contrária. Antigamente, na dor pélvica crônica, você pedia logo de cara a videolaparoscopia, porque ela já vinha de outros médicos, ela já vinha de centenas e centenas de exames de laboratório, e aí chegava para o especialista e esse especialista já ia logo para a laparoscopia. E não é bem assim. A laparoscopia
A videolaparoscopia, ela é o último estágio da investigação, tá? Então, nós começamos sempre com um velho e bom hemograma, tá? Fazer hemograma, fazer cultura vaginal e endoscervical, para clamídia, gonococos, por exemplo. Fazer cultura de urina, citologias de urina e também parasitológico de urina, tá? Esses são logo de cara. Fazer testes de intolerância à lactose, mas evitem o teste só genético. É interessante fazer o teste oral, que é com a sobrecarga de glicose, para que aí você vai ter uma noção se essa paciente ela tem ou não uma resistência à lactose, tá? É importante, porque se ela tiver, e ela na história dela, ela te mostrar que ela consome muito, é já importante você já desmamar essa paciente nessa já na sua já no momento que ela receber esse exame, para poder acelerar o processo de tratamento. O CA-125 é um exame que traz um marcador tumoral, mas ele também é um exame muito importante para patologias inflamatórias. E ele é um grande aliado. Muita gente, erroneamente, acaba apenas se norteando no CA-125 para endometriose, mas não é só para isso. E tem um outro fator, ele não determina se você tem ou não, ele é um norteador. Então, mas o CA-125 faz parte disso. O CEA e o CA199 são dois outros marcadores muito importantes para nós. É de grande importância você ter em mãos estudos de imagem, aí eu chamo a atenção para um mapeamento, mas esse mapeamento ultrassonográfico só depois do seu exame físico. O exame físico é fundamental. Eu vou abrir um parênteses para poder eu falar sobre isso. Esse Uhum. exame físico, Felipe, ele tem que ser um exame físico, na hora que você vai fazer a palpação do abdômen, não pode ser profundo. Por quê? Porque as fáscias do abdômen já estão comprometidas se ela tiver ponto gatilho no abdômen. Então ela tem que ser realmente muito superficial, para depois ser profundo. Um outro ponto importante é que o exame ginecológico ele tem que ser bimanual. Você tem que fazer um toque vaginal, ver a mobilidade do útero, se responde ou não à dor essa mobilidade, se ele tem ou não algum fator de comprometimento dos ligamentos, principalmente os ligamentos útero-sacros, e fazer o toque de fundo de útero para ver a forma e a posição que esse útero está na pelve. E não esquecer de fazer o toque do ânus e da vagina ao mesmo tempo, em busca de nodulações. Feito isso, aí você vai pedir, se você notou que existe alguma limitação, um exame chamado de mapeamento ultrassonográfico para endometriose, com preparo intestinal. Por que tudo isso? Porque não é um ultrassom comum. É um ultrassom que custa, em média, R$ 950. Para os dias atuais, é um exame caro, mas é o exame mais adequado para mapeamento de endometriose, que é tão difícil. E ele é o padrão ouro de imagem. Depois disso, eu tenho uma limitação que uma pessoa virgo, ela nunca teve relações, então vamos fazer uma ressonância magnética. Então, essa é a ordem, tá, dos exames ginecológicos. Mas aí eu sempre aconselho ter um olhar de um outro especialista, fazer uma avaliação, se ela tiver histórias de infecções urinárias de repetição, você pedir já um estudo das vias urinárias, uma avaliação de um ortopedista, avaliação de um cirurgião dentista, porque muitas vezes você tem alteração também da arcada dentária por causa de uma escoliose. E aí essa arcada dentária ele é um norteador para você já estudar as patologias osteomusculares para que você leve também a pensar em patologias pélvicas. Parece que não tem nada a ver, né? Mas está tudo conectado. Além disso, é importante nós termos os exames de rotina em mãos, as citologias, né? Os ultrassons tradicionais pélvicos, para que a gente possa realmente ter um panorama mais completo sem ter muitos gastos com esse paciente.
além de todos, Felipe, além de todos os exames que a gente possa ter citados agora, como os exames mais especializados, nós não podemos abrir mão dos exames de rotina, dos exames ginecológicos de rotina, como a citologia oncótica do colo do útero, como as ultrassons pélvicas de rotina, porque quanto mais a gente tiver um mapeamento adequado, melhor para que essa paciente não vá ter grandes gastos na sua investigação e a gente tenha também a maior possibilidade de informações em menos tempo. Então, é importante que ela traga consigo os exames dela anteriores. Eu sempre costumo dizer que a dor pélvica crônica ela é uma patologia que precisa de uma equipe multiprofissional. E essa equipe multiprofissional, ela vai ter que trabalhar em conjunto. Então, é importante que você tenha a sua própria equipe, tá? Pessoas profissionais que estão falando a mesma coisa que você, para que um não possa, digamos assim, desmanchar todo o trabalho do outro. E toda a equipe tem que também ter um serviço de referência especializado nisso. Não quer dizer que você vai obrigar a sua paciente a fazer os exames naquele local, mas você vai ter que dizer, olha, eu tenho uma melhor experiência, você faça esse exame nesse serviço, porque ele é mais especializado nisso. Porque muita gente, ao pedir um exame, vai procurar o mais barato, muitas vezes, né? E na dor pélvica crônica, principalmente, o barato muitas vezes sai caro, porque os exames são de grande importância do olhar mais especializado de quem está fazendo e quem está analisando. Sim, principalmente um ultrassom, que é completamente operador dependente, né? Exatamente, Felipe, exatamente. E, doutor Alberto, aproveitando que tu já deu uma pincelada sobre a videolaparoscopia, né, que às vezes, Uhum, muitas vezes é um divisor de águas, né, porque depende muito do cirurgião ginecológico querer indicar, né, exato, querer indicar uma videolaparoscopia, porque querendo ou não, é um procedimento muito invasivo, né, algo muito que as exato. pacientes têm muito medo, né, às vezes por não saber como é feito exatamente, qual que é o preparo, né, como é que funciona o procedimento. Aí eu queria que tu desse uma explicada maior de como é que é a videolaparô nesses casos da dor pélvica, se ele é resolutivo ou não, se ele é mais investigativo. Falar sobre a videolaparoscopia no diagnóstico e no tratamento da dor pélvica crônica é um capítulo à parte, tá? Como eu falei anteriormente, a videolaparoscopia era o protagonista de toda a investigação da dor pélvica crônica e hoje ela é colocada numa caixinha especial como um recurso que é colocado em casos especiais, caso você não consiga fazer o diagnóstico clínico ou realmente tenha impossibilidades de fazer esse diagnóstico de forma clínica, tá? Mas muitas vezes em mãos não tão habilidosas, e quando eu falo em mãos não tão habilidosas, não só do ponto de vista técnico cirúrgico, mas também do ponto de vista clínico que não compreende que você fazer uma videolaparoscopia em uma paciente com dor pélvica crônica sem fazer uma investigação adequada, você vai piorar os casos, tá? Principalmente se ela tiver como o portal da dor dela seja o abdômen, tá? Os pontos gatilhos ali no abdômen, por mais que as inserções dos trocáteres sejam pequenas, sejam ali de no máximo de 12 milímetros, você está provocando uma lesão, tá? E está piorando essa lesão. Então, eu sempre costumo colocar para os meus alunos e para os meus pacientes. Não é para abrir mão da cirurgia videolaparoscópica. Ela é uma grande aliada, mas tem que ser bem indicado. Tem que ser bem indicado. E, ao mesmo tempo que ela é diagnóstica, ela pode ser também terapêutica. Ao mesmo tempo que nós possamos encontrar lesões e já fazer isso no laudo, porque o laudo é feito por filmagem, né, por gravações e também por escrito. Você já faz ao mesmo tempo a retirada das lesões, no caso, por exemplo, de uma endometriose, no caso
de um pólipo, que é o caso da histeroscopia. No caso de sinéquias, você já faz também na histeroscopia. No caso de estenose de colo do útero, você já faz também ali o alargamento do colo do útero. Mas tudo isso com muita cautela, porque por muitos anos se banalizou a videolaparoscopia e as pacientes, em vez de ter uma melhora clínica, ela tinha uma piora. E ela passava de cirurgião para cirurgião com um calvário muito grande e trazendo pioras, muitas vezes sendo mutiladas e podendo ser tratada de forma clínica, lançando mão de terapias que muitas vezes eram colocadas na periferia do tratamento e não colocadas por não ser uma terapia cirúrgica, né, de importância. E isso hoje está sendo quebrado, graças a Deus. A visão da dor pélvica crônica, ela é uma visão bem mais ampla do que se imagina. Certo, então, professor, perfeito. E aproveitando então, já deixo o gancho para o nosso próximo episódio da semana que vem, que é a segunda parte dessa nossa conversa sobre dor pélvica crônica. Até lá!